Professor, sim ou não, professor? Sim ou não? Não. Não, talvez não, tem que ser sim. Pessoal, olha só. Voltando ao nosso coeficiente de restituição, que é o númerozinho que a gente falta entender para poder resolver problemas de choques mecânicos, de colisões, onde os corpos se descolam após o choque, após a restituição. Então, primeiramente, eu te mostrei que o estudo técnico de uma colisão, de um choque mecânico, passa pela análise de cada uma das fases. E se tu for lá para a área de engenharia, né, ou for fazer um curso técnico na área de acidentes de trânsito, por exemplo, ser perito, tu vai estudar isso muito mais a fundo, né? Como essas fases podem ocorrer. Mas são então 1, 2, 3, 4, 5 fases. A aproximação, quando os corpos ainda se aproximam antes do contato. O contato, o instante em que eles encostam no outro. Desse instante até o momento em que eles param de deformar, é a chamada deformação. E depois, do momento em que eles terminaram a deformação, estão voltando à posição original, é a chamada restituição. Logo depois que eles restituem a forma original, eles começam a se afastar. E aí é o último passo, o afastamento. Por incrível que pareça, para eu medir como é que foi a restituição, basta eu comparar a aproximação com o afastamento. Sabendo como é que é a relação entre aproximação e afastamento, eu tenho uma ideia de como que foi a restituição. Então é muito simples calcular o coeficiente de restituição. A gente pega a velocidade de afastamento e divide pela velocidade de aproximação. Lembrando que isso é sempre feito em módulo, não interessa o sinal da velocidade. O que interessa é a velocidade com que eles se aproximavam e a velocidade com que eles se afastavam. Depois que a gente calcula o coeficiente de restituição, a gente pode classificar o choque. E a classificação fica a seguinte. Quando o coeficiente de restituição dá zero, pessoal, qual é a explicação para o coeficiente de restituição dar zero? Se a aproximação fosse zero, né, daria infinito, né? Aí não faz sentido, se não tem aproximação não vai ter choque. Parabéns, garoto. A velocidade de afastamento é zero, né? Zero dividido por qualquer número, zero. Então o coeficiente de restituição é zero quando após o choque os corpos não se descolam, né? E aí nesse caso a gente chama de choque inelástico. Nome justo, né? Inelástico. Não tem nada de elasticidade. O corpo bate, se deforma e fica daquele jeito. Certo? Essa situação a gente não precisa dessa informação para resolver o problema. A gente resolve como aquele que a gente fez anteriormente. Que bateram e grudaram. São fáceis esses. Porém, a grande imensa maioria dos casos é quando o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. E o choque é dito parcialmente elástico. Parcialmente elástico. E finalmente, se o coeficiente de restituição for igual a 1, o choque é chamado de perfeitamente elástico. O que seria um choque perfeitamente elástico, hein? Exatamente, quando após o choque o corpo volta a ser exatamente o que ele era e não perde nenhuma gota de energia. Sinceramente, meus amigos, eu só tenho um exemplo de choque perfeitamente elástico para te dar na natureza. Eu só sei um tipo de choque perfeitamente elástico. O choque entre as moléculas de um gás. O choque entre as moléculas de um gás ele é perfeitamente elástico. Tanto que agora está havendo trilhões de choques de moléculas aqui à nossa volta, né? A gente está escutando? A gente não pode escutar isso, né? Esse aí não era o choque das moléculas, eu juro. Eu juro. Outra, se nós pegássemos um gás e pressurizássemos dentro de um recipiente, sem vazamento e sem mudança de temperatura, 1 bilhão de anos depois as moléculas estariam se chocando do mesmo jeito. Ou seja, mostra que esse choque não está consumindo energia. O único choque que não consome energia nenhuma é o choque perfeitamente elástico, ou seja, em todos esses choques existe a conservação da quantidade de movimento. Em todos eles, QI
Igual a Kef, muito obrigado. Todos. Porém, a energia cinética só se conserva no choque perfeitamente elástico. Ou seja, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final apenas no choque perfeitamente elástico. Nos outros sempre há uma perda de energia. Bom, mas mais importante que saber classificar é saber calcular, né, o coeficiente de restrição e depois sim saber utilizar ele para matar uma questãozinha. Vamos analisar aqui, galera, juntos, umas situações que podem aparecer. Dá uma olhada. Para aproximação, ou o cara vai se aproximar tendo velocidade maior que a do sujeito que se afasta, ou então a aproximação vai ser com os dois corpos indo um para cima do outro. Basicamente isso, né? Dois estilos de aproximação diferentes. Vamos botar número aqui. 30 metros por segundo, 10 metros por segundo e também 30 metros por segundo e 10 metros por segundo. Qual era a velocidade de aproximação no primeiro caso? Parabéns, garoto, é intuitivo, né? Se esse cara anda 10 metros a cada segundo para lá e esse anda 30 metros a cada segundo para lá, a cada segundo esse anda 20 metros a mais que aquele, se aproxima 20 metros a cada segundo. Tranquilo? E nesse caso aqui, qual é a velocidade de aproximação? Olha só que beleza, a intuição da galera está funcionando perfeitamente. Se um anda 30 metros por segundo e o outro 10 metros por segundo, um em direção ao outro, então eles se aproximaram 40 metros de um segundo, não é isso? Absolutamente intuitivo. Então tu vê, tu pode usar a tua intuição para calcular a velocidade de aproximação, sem problema algum. Mas nos livros aparece assim, ó, V1 menos V2. Será que funciona? Funciona sempre? Tem que funcionar, se está no livro, né? Tem que funcionar. Concordo contigo, Gabriel. Parabéns, parabéns. Mesmo que não tenha enxergado ali, porque está no livro, né? Podia até estar errado, mas vamos ver. Se eu estou chamando essa de 30 positivo, então essa é 10 positivo também, porque é para o mesmo lado. Se eu for usar isso aqui, V1 menos V2, ficaria 30 menos 10, concorda comigo? Que daria 20. Ah, professor, se eu trocar o nome, tudo bem, ficaria 10 menos 30, que é menos 20, mas como tem um módulo, continua dando 20. Então subtrair funciona na parte de cima, né? Vamos ver se subtrair funciona embaixo também? Se eu estou dizendo que isso aqui é mais 30, aquela que é para o outro lado é menos 10. E aí eu faria 30 menos 10. Menos com menos, 30 mais 10, o 40 que a intuição de vocês respondeu. Certo? Ou seja, para calcular uma velocidade de afastamento, basta fazer, para calcular a velocidade de aproximação, basta fazer uma velocidade menos a outra, independentemente de qual é o caso. Porque se tu respeitar o sinal da velocidade, menos com menos, vira mais. E aí tu vai somar quando for preciso e vai subtrair quando for preciso. Certo? Então, para não precisar decorar e não precisar usar a intuição, certo? Seria legal lembrar que é só subtrair as velocidades para calcular uma diferença de velocidade. Que é natural, né? Se tu quer calcular uma diferença de velocidade, tem que ser uma menos a outra. Agora vamos analisar, já que a gente analisou a aproximação, na verdade, né? Eu analisei a aproximação, que é o número de baixo. V1 menos V2. Como é que será que eu posso calcular a velocidade de afastamento? Basicamente, o afastamento pode ocorrer de duas maneiras, né? Ou um indo para cada lado, certo? Ou o cara que vai para frente está mais rápido do que o cara que tenta se aproximar. Por exemplo, né, esse aqui com 30 metros por segundo e aquele com 10 metros por segundo. Vocês concordam que esses dois casos são casos de afastamento? Tranquilo, né? Qual é a velocidade de afastamento no primeiro caso? Parabéns, 40. Qual é a velocidade de afastamento no segundo caso? 20, né? Porque esse cara quer fugir 30 metros a cada segundo, só que esse está tentando se aproximar 10 metros a cada segundo. Um andou 30, o outro andou 10. O da frente só avançou 20 metros a cada segundo. Intuitivo, né? Fala, querida. Isso, porque antes era a aproximação, né? Agora é o afastamento. Parabéns, ficou exatamente o contrário do que era antes. Agora, olha só, pessoal. Já que vocês estão usando a intuição com tranquilidade, estão usando bem, eu até fico menos preocupado. Mas se nós quiséssemos uma regra geral para calcular a diferença de velocidade, como é que nós poderíamos fazer?
mesma regra, velocidade 1 menos velocidade 2, ou se tu preferir, não gostei, 1 e 2, professor. A e B então, amigo, pronto, tu chama um corpo de A, o outro de B. Só que a de afastamento é após o choque, concorda comigo? É a final, e a de aproximação é a inicial. Vamos ver se vai funcionar mesmo? Se eu chamo isso aqui de mais 10, aquilo lá é menos 30, aí fica 10 menos 30, e menos com menos, mais 10 mais 30, 40, velocidade de afastamento 40. Professor, mas se eu chamar essa de mais, aquela lá é que vai ser menos. Vai continuar a mesma coisa, né? 30 menos 10, continua dando 40. Então, para calcular uma diferença de velocidade, seja de aproximação ou de afastamento, é só fazer uma velocidade menos a outra, respeitando o sinal. Certo? Respeitando o sinal. 30, positivo. Então, essa também é 10 positivo. 30 menos 10, 20. Certo? Ah, professor, eu fiz o contrário, eu fiz desse corpo menos esse. Continua funcionando, porque 10 menos 30 é menos 20. Como é em módulo, não interessa a ordem que tu faz. Beleza? Então, no final das contas, tu pode ou usar a tua intuição, e a galera mostrou que tá com a intuição em dia, ou então tu faz uma velocidade menos a outra. Só que não se esqueça que velocidades com sentidos opostos têm sinais opostos. Beleza? Vou fazer o seguinte, então. Vou colocar alguns casos de afastamento e aproximação no quadro, e vou querer que tu calcule o coeficiente de restrição de cada um deles, certo? Para ver se tu está conseguindo aplicar aquela formuleta ali. Deixa eu montar aqui as questõezinhas.